Permite uma parte, vereador. Com a palavra, vereador Lucas Caniato, da tribuna. Segura meu tempo, não comecei a falar. Só quero a atenção dos colegas. Então, nós estamos discutindo um tema e acho que estamos fazendo da forma como tem que ser feito, com respeito, com cordialidade. Não se espera nada diferente num parlamento com homens e mulheres adultos e responsáveis que foram eleitos para fazer dessa forma. Eu ouvi atentamente e a vereadora Sandra Fantinel, exatamente há 4 anos atrás, nós fizemos essa mesma discussão. Acho que com outras pessoas que estavam aqui, muito ruim aquela vez, vereadora Estela, eu lembro, com muito desrespeito por parte de quem não está aqui, inclusive. Mas acho que nós estamos fazendo com sanidade e é muito pesado esse tema. Não é um tema adequado. E eu ouvi o vereador Caleb, e concordo com o vereador, nós não podemos romantizar esse tema, mas nós não podemos mediatizar e jogar para a torcida. E eu falo com propriedade. A vereadora Daiane falou, pelo fato de ser mulher, de ser mãe, e eu tenho vários motivos para falar desse tema por situações que talvez a maioria não tenham passado. E não falo pelas questões pessoais. As pessoais também nos definem, né? Mas eu quero trazer primeiro alguns elementos. Primeiro, eu acho que nós estamos num Estado democrático de direito. Somos resultado das nossas visões, das nossas vivências, daquilo que nós acreditamos. Mas aqui é, no mínimo, desrespeitoso um assinte dizer que alguém quer que crianças sejam mortas. Eu já ouvi isso, de que a esquerda quer que crianças sejam mortas, e não quero. Eu tenho 2. Eu tenho o José Arthur e o Miguel, vários dos colegas aqui por uma relação de trabalho, me veem com os meus filhos. Sou de esquerda, sou socialista, tive uma formação no materialismo histórico e eu não quero que nenhuma criança seja morta. Nenhuma, definitivamente. Então é um desrespeito quando se fala que determinados grupos, de forma generalizada, querem que crianças sejam mortas. Eu não quero que as crianças sejam mortas. Eu não quero que adolescentes que tenham cometido infração sejam mortos, ou crianças, porque isso acontece. Eu não quero que adultos sejam mortos. Eu não quero que políticos sejam mortos. Para mim, ninguém tem que ser morto. De uma formação cristã. E para mim as pessoas têm que viver e responder pelos seus crimes, caso tenham cometidos. Porque nós não estamos numa teocracia. Nós estamos no Estado democrático de direito. Sobre o tema do aborto, vários países já avançaram muito nesse tema. Israel, por exemplo, é um país em que tem várias possibilidades muito ampliadas para se fazer o aborto. Discutindo do ponto de vista da saúde pública. Isso é um dado e uma questão. Caxias, tem vários casos de estupro, muitos. E setores da sociedade, inclusive, relativizam a violência que as mulheres sofrem. E o estupro, responsabilizando a mulher, inclusive, às vezes, por vários motivos. E não o estuprador. Na Quaresma de 1984, uma mulher foi estuprada em Caxias. E essa mulher que foi estuprada foi a minha mãe biológica. Da qual, fruto desse estupro, resultou esse que vos fala. Então, se é para nós trazer responsabilidade e falar desse tema, vamos falar com responsabilidade. E aqui vos fala um sobrevivente. E não gosto de tocar nesse assunto. Não gosto de tocar nesse assunto porque ele é pesado e o rosto e a feição de vocês expressa o que isso significa. A minha mãe, naquele período, já tinha 3 filhos. Eu era o terceiro. Sem orientação nenhuma, ainda na ditadura, não havia a Constituição Cidadã de 88, não se discutia o que nós estávamos discutindo. As mulheres não tinham essa consciência e esse avanço. E ela fez a opção de uma mulher adulta, depois de ter sofrido a maior violência que uma mulher pode ter, de manter a gravidez. E que bom que ela manteve. Eu sou professor, me formei em História, fui adotado, se falou aqui na adoção. E se fala na adoção também de uma forma muito romantizada. E que bom que a senhora tocou, vereadora Estela.
Porque hoje, no nosso município, nós temos espaços e lugares com muitas crianças que não são adotadas, especialmente as negras, especialmente as com mais idade, especialmente as doentes. Então, Peço a palavra. eu só quero trazer luz a esse tema. Acho que nós estamos de responsabilidade. Me senti absolutamente ofendido quando se disse aqui que grupos querem matar as crianças. Eu não quero matar criança. Mas eu defendo que nós tratemos com propriedade, para que não se mantenha na nossa cidade tráfico de Citotec entregando por iFood, enquanto as pobres têm que recorrer a essa única alternativa, enquanto em lugares as pessoas saem de Caxias para fazer seus abortos de forma clandestina e com assistência. Esse é um tema de saúde pública que exige responsabilidade. E concordo, vereador Caleb, com o senhor, nós não podemos romantizar, mas nós não podemos fazer de uma forma maniqueísta. E aqui fala um sobrevivente que com muita responsabilidade toca nesse assunto, respeito e tive, para concluir, obrigado, presidente, pela tolerância, na escola Angelina Sassi Comanduli, uma adolescente de 13 anos que foi estuprada e engravidou. Ela descobriu a gravidez com 6 meses. Uma menina foi engravidada pelo primo, um caso que a imprensa noticiou. Ela não sabia que estava grávida, até porque o corpo não demonstrava. Então eu só quero trazer a luz e a responsabilidade para que nós não fazemos desse debate um degladeio irresponsável sem considerar o que a ciência e a saúde pública estabelecem. Obrigado pela tolerância.